Olá, está começando agora o programa Insight, gerando novos conhecimentos. O nosso programa é uma parceria entre o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e a Rede São Paulo Saudável. E tem a intenção de apresentar pesquisas de relevância para os nossos trabalhadores, para os nossos serviços, particularmente aquelas realizadas com a colaboração dos nossos serviços. A convidada de hoje é a professora Marina Galottini, que é professora titular da Odontologia da Faculdade de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da USP e coordenadora do CAP, que é o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, lá mesmo na Faculdade de Odontologia, correto? Correto. Como vai, Marina? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. A Marina coordenou uma pesquisa chamada Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde Odontológica em Interface com Saúde Mental, em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial do Butantã, o CAPS, e a Oficina de Psicanálise Lacaniana. Marina, queria que você começasse explicando para o nosso público quais são as particularidades do atendimento odontológico às pessoas que têm transtorno da saúde mental. Bom, primeiramente eu queria só localizar que nós coordenamos uma clínica odontológica para tratamento ambulatorial, odontológico geral, de pessoas que a gente chama com necessidades especiais. Dentre elas, uma fatia expressiva e grande são as pessoas que têm algum distúrbio mental. Outras doenças sistêmicas, como pacientes transplantados, imunodeficientes pelo vírus HIV, pacientes sob tratamento radioterápico, quimioterápico, também incluem o nosso rol de pacientes, mas essa pesquisa foi direcionada para os pacientes com distúrbio mental. Existem diversas particularidades. Aí você inclui nessa clientela os pacientes psicóticos, deficiência mental? Sim, para este projeto de pesquisa, a casuística foi composta por pessoas com grave sofrimento psíquico, com doenças psiquiátricas. Okay. Ou seja, todos esses nomes que a sinonímia e a terminologia é extremamente debatida no meio psiquiátrico, psicológico dos psicólogos, mas nós queríamos atingir esse público. E são, como você perguntou, são muitas as particularidades, desde o aceite desse paciente em sentar numa cadeira de dentista e ser manipulado e colaborar com o dentista, correto, até a preocupação com as interações medicamentosas, com a preservação, se aquele paciente vai aderir ao tratamento terapêutico proposto para dar continuidade àquele tratamento inicial, comorbidades que esse paciente tem, doenças associadas ao quadro psíquico. Então, realmente os casos têm que ser analisados individualmente, embora você tenha uma conduta aí mais diferenciada para todos eles, de modo geral. Marina, explica para mim, todos esses pacientes, eles têm que receber sedação para serem atendidos? Não. O que acontece, existe uma diversidade de quadro, uma gravidade de quadro muito grande. Então, você tem pacientes que frequentam os centros de atendimento psicossociais, que passam o dia lá, voltam para suas casas e têm uma vida, até interagem, conseguem transmitir os sofrimentos, os sintomas, as queixas, conseguem responder àquilo que você está solicitando, são colaboradores ao tratamento. Tem pacientes que não, que são extremamente difíceis de você contactar e de criar um vínculo profissional-paciente. Para esses pacientes que você não consegue criar o vínculo, seja em um estado não emergencial, de urgência odontológica ou urgência, a gente precisa muitas vezes recorrer à sedação. E essa sedação, ela deve acontecer no ambiente hospitalar? Sim, é assim. Ela tem que ser... A maioria dos tratamentos odontológicos de pessoas não colaboradoras, no nosso meio, no Brasil, elas são feitas com... esses pacientes são encaminhados para anestesia geral, hoje em dia. Essa é a nossa realidade. Principalmente quando a gente fala de serviço público. É raro um serviço público que faça sedação. Nas clínicas você tem, mas só para o grupo pediátrico. Então, vai para o setor de sedação. A ideia de fazer a sedação e não induzir esse paciente à anestesia geral é porque muitas vezes você tem um procedimento muito simples do ponto de vista odontológico para ser realizado, rápido e simples, e que sem a colaboração desse indivíduo você não consegue realizar, mas que efetuar uma anestesia geral é muita coisa, não há necessidade de toda esse procedimento para fazer, às vezes,
uma intervenção de 20 minutos, de 15 minutos no paciente. Então, a sedação profunda, que seria um passo antes da geral... Sem falar dos riscos da anestesia geral, né? Os riscos, eu não gostaria de entrar agora nesse, porque a postura dos anestesistas é que existe menos risco para anestesia geral do que para essa sedação. Mas a questão é a seguinte, você sabe a sedação que você tem que fazer quando você vai fazer uma endoscopia? Certo. Essa é a proposta. É fazer a sedação com midazolam ou com outro agente químico que te coloque num estado de tal que você até é responsivo à dor, mas você também recebe uma anestesia local, mas você está relaxado, você vai colaborar com o atendimento. Isso é feito largamente em todas as faculdades de odontologia do mundo. Tá. No Brasil, existe uma dificuldade burocrática e até cultural. Então, a ideia é restituir. A Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo contava com serviço de sedação ambulatorial quando ela era sediada na Rua Três Rios. Depois que ela mudou para a cidade universitária, ela perdeu esse centro e nós construímos de novo. O dentista não pode fazer a sedação. O médico anestesista é que deve fazer a sedação. E o ambiente onde essa sedação vai ser realizada tem que estar equipado adequadamente. E no caso, a anestesia geral fica reservado para aqueles casos que realmente necessitam de uma intervenção maior. Exatamente, ou uma intervenção maior, mais longa, ou um quadro geral do paciente que coloque ele em risco se ele for sofrer uma sedação, que é mais garantido ele ser entubado e fazer uma sedação geral já de cara do que ficar apenas sedado. Ok, muito legal, Marina. Pela sua observação, essa clientela que você abordou nessa pesquisa, que dificuldades elas têm apresentado aqui no nosso meio, né, em São Paulo em particular, mas você pode falar do Brasil, que eu acho que você conhece a realidade. Quais são as dificuldades que essas pessoas elas sofrem para ter acesso a um atendimento de saúde odontológica? Infelizmente, são muitas as dificuldades. Essa parcela da população ela está totalmente excluída do atendimento de saúde odontológica. A ideia desta pesquisa, desse projeto de política pública de saúde, que na verdade é um projeto que foi submetido à FAPESP e patrocinado por ele, ele surgiu de uma necessidade prática. Qual era? Qual é essa necessidade? A reclamação de pacientes com doença psíquica ou com grave sofrimento psíquico, que quando estavam em situação de dor, de grande sofrimento odontológico, procuravam atendimento e não encontravam local para serem atendidos. Por quê? Não existem locais? Existem. Existem os centros de especialidade odontológica, existem os postos de saúde. O problema é, às vezes você tem o local, mas você não tem o profissional confortável para atender esse paciente. Eu vou usar o termo confortável, que eu acho mais elegante. Certo. Ele não se sente preparado. Então, ele tem medo, receio de atender esse paciente. Okay. Isso a gente não encontra só com o paciente com doença psíquica, não. Nós encontramos para muitas condições sistêmicas, onde, infelizmente, o nosso dentista, o dentista brasileiro, e isso não é só um fenômeno do Brasil, é do mundo. O dentista, ele é um profissional da saúde, ele tinha que assumir mais essa postura e ele tem que, muitas vezes, a formação está um pouco falha no que diz respeito a dar a segurança que ele precisa para atender um paciente com doença sistêmica. Mas a gente vem trabalhando e eu acho que a realidade tem mudado muito. Eu acho que o dentista está se colocando mais como um profissional da saúde, então ele tem que realmente correr atrás do prejuízo e saber lidar com pacientes que têm diversas doenças e condições sistêmicas. Muito bem, Marina. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a pesquisa. Sim. Conta como é que foi formada a equipe, tá. como é o desenho da pesquisa. Como trata-se de um projeto de políticas públicas, a condição para se submeter ao projeto foi terem três participantes básicos. Uma universidade, um braço onde seria um atendimento público, que no caso foi o CAPS. Escolhemos o CAPS Butantã pela questão geográfica, de ser perto da Universidade de São Paulo. E o terceiro seria uma organização social ou não governamental, que então contamos com a participação da Oficina Lacaniana de Psicanálise, na pessoa da professora, da doutora Aida Schwab e Camila Valente, que é uma psicóloga que trabalha na Clínica Lacaniana, que participaram ativamente do projeto.
No CAPS Butantã, a doutora Suzana Castilho, psicóloga, e a doutora Nina, psiquiatra. E no CAP, no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, eu, Marina, como coordenadora. Muito bem. Essas 3 instituições, nós submetemos um projeto primeira fase. Qual era a primeira fase? Detectar o problema. O que estava acontecendo com pessoas com distúrbio psiquiátrico ou distúrbio mental, como quer que chame, quando essas pessoas precisavam de atendimento odontológico. Detectamos no município de São Paulo, de modo não estado, ficamos no município e descobrimos o quê? Que essas pessoas tinham muita dificuldade para serem cadastradas e atendidas num serviço de odontologia público. Tá? Não entramos no mérito privado para isso. A ponto de mães e cuidadores entrarem em desespero mesmo, porque a criança ou o filho ou o adulto com a doença psíquica, num momento de emergência odontológica, de dor, todo mundo já teve dor de dente, sabe o que é. Aquilo, inclusive, servindo de estopim, de gatilho para uma crise, para uma descompensação psicológica, psíquica, como quer que chame, absurda. Então, um verdadeiro caos na vida daquela família. Você contou um caso, né, da pessoa que batia a cabeça na parede. A gente tem vários casos. Um impressionante foi esse moço, muito grande, embora tivesse só 18 anos de idade, mas era de uma estatura enorme, com um quadro de psicose, um paciente em tratamento psiquiátrico, morava aí na casa com a mãe, passava os dias no CAPS Butantã, porque a mãe trabalhava fora, e ele teve uma dor de dente muito forte no final de semana, e ele se machucou inteiro. Quando ele chegou na clínica, a gente falou, mas qual que é? Por que ele está machucado? Ele batia a cabeça na parede sem parar, devido à dor de dente. Foi a forma que ele teve de... E assim tem vários casos. Às vezes a pessoa não se machuca, mas bate no cuidador ou bate na mãe. São várias questões, né, que estão envolvidas no cuidado dessas pessoas. E aí detectamos esse problema. Tem uma questão também das famílias, né, de perceberem a necessidade de saúde bucal desses pacientes. Infelizmente, a educação ainda não chegou no ponto de... Muitas pessoas têm a noção perfeita de que você precisa prevenir. Prevenir saúde, prevenir doença bucal, da mesma forma que você previne câncer de mama, você vai, faz o exame, você previne problemas bucais, indo ao dentista regularmente, tendo uma adequada higiene, uma adequada alimentação. Só que esse conhecimento realmente falta, né, para muitas famílias, principalmente famílias que têm que lidar com doenças outras e você coloca numa ordem de prioridade, muitas vezes a saúde bucal fica esquecida. Isso é muito comum na minha realidade. Quem tem familiar com transtorno psiquiátrico que seja, você vai pensar em tudo, desde menos abuso de substâncias até outras questões mais sérias, esquizofrenia. Você não pensa nisso, mas quando surge o problema, você pensa. E aí você vê o tamanho, a dimensão que ele alcança. E aí, detectamos esse problema. E aí partimos para a segunda fase do projeto, que foi propor uma sistematização para esse atendimento. Então, detectamos alguns gargalos, alguns problemas que estavam ocorrendo e que estavam... Por que esse paciente não está chegando também às clínicas? E quando ele chega, por que ele não é atendido? E detectamos alguns problemas, desde a informação do próprio pessoal de apoio que trabalha no Centro de Atenção Psicossocial em diagnosticar um pouquinho mais precocemente e referir esse paciente para um serviço odontológico. Correto. Então, fizemos um trabalho de conscientização desse pessoal. Segundo, até com a elaboração de folders, que depois, se você quiser mostrar, folder de saúde bucal, que não foi só para o paciente, o amarelinho, ele foi um folder Deixa eu mostrar aqui. Ele foi um folder até direcionado para os profissionais que trabalham, para a população leiga, para saber o que é uma doença de gengiva, o que é a cárie, como que você previne, o que você deve fazer, se você está sentindo dor, se você está sentindo um hálito ruim, se você... Enfim, informações super básicas. Que parece muito banal, mas na verdade é desconhecida. Tem aqui um testezinho, né? Inclusive a gente fez um teste, se você assinalar algumas dessas situações de boca, você deve procurar um dentista agora. Então, você está com um dente fraturado, você está com a gengiva avermelhada e brilhante, e assim por diante. Okay. Enfim, fizemos esse trabalho. A segunda etapa foi trabalhar junto aos dentistas. E aí eu usei o grupo de dentistas que trabalha comigo no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, que são dentistas formados, que frequentam um programa de atualização. Esse programa é um programa reconhecido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e esse programa, ele
ele dá suporte a pessoas já formadas que queiram fazer uma reciclagem, um aperfeiçoamento profissional. Esses dentistas frequentam o CAP por um ano, uma vez por semana, atendem os pacientes e tem um feedback teórico e uma supervisão dos professores. Muito bem, esses dentistas foram treinados e foram ensinados a como lidar com a doença psiquiátrica. E disso surgiu até esse manual, que é esse segundo folder, onde a gente resume de uma forma muito simplista informações básicas que o cirurgião dentista geral tem que saber para atender um paciente com grave sofrimento psíquico. Eles estão pedindo para mostrar de novo o primeiro folder. O folder da saúde bucal, esse foi para... Se você quiser abrir, esse é direcionado para a família, para o próprio paciente e para os cuidadores, para as pessoas que estão no dia a dia ao lado desse paciente. Ensina como escovar o dente, ensina a detectar os principais problemas que você pode ter na boca, como reconhecer um problema bucal e tudo mais. Ok. E aí o segundo folder que é para o profissional dentista. Que fala um pouquinho do quais são as doenças psiquiátricas mais comuns, que remédios esses pacientes geralmente tomam, interações medicamentosas importantes que a gente deve prestar atenção, remédios que exacerbam ou que diminuem o efeito de uma droga antidepressiva ou ansiolítica. Correto. E efeitos e manifestações bucais principais que a gente encontra nesse tipo de paciente. É óbvio que não podemos generalizar, cada paciente é um, mas a gente tem um perfil de manifestação bucal bastante que se repete. Além do approach aí de comportamental, psiquiátrico e a maneira com que você aborda esse paciente, né? Então, eu fiquei curioso de saber como é que foi o papel do profissional da psicanálise na pesquisa, no projeto. Eu acho que foi muito importante e a nossa monitora psicanalista e psicóloga, a Camila, e a psicanalista Aida, elas agiram muito justamente fazendo a ponte entre o paciente, entre o atendimento médico, psiquiátrico e o atendimento odontológico, a ponto de acompanharem o paciente às consultas odontológicas e muitas vezes intervirem em momentos de descompensação do paciente. Às vezes o dentista estava fazendo uma intervenção, aquilo doía ou incomodava, o paciente começava a ficar agitado, a querer levantar, a querer bater, a querer derrubar as coisas que estavam próximas dele. Só lembrando que nem todos os pacientes são sedados, Não. Aliás, foi bom você falar, aliás, a minoria. Qual que era o nosso objetivo? Não é sedar é muito fácil. Se eu for anestesiar e sedar os pacientes, fica um atendimento muito tranquilo. A ideia é condicionar essas pessoas a acostumarem, a aceitarem o tratamento, porque elas têm que ir de 6 em 6 meses ou de 1 ano em 1 ano ao dentista. Não adianta eu posso sedar ou anestesiar para aquele momento, para aquele tratamento. Eu zero a condição bucal, eu tiro um foco infeccioso, eu faço um tratamento mais invasivo que aquele paciente não está permitindo. Perfeito. Mas eu preciso manter esse paciente. Então, eu preciso que ele retorne, eu preciso que ele aceite a intervenção. Criar o hábito do paciente ir, ser manipulado. Da família levar o paciente com transtorno de saúde mental ao atendimento odontológico. Dos pacientes que nós continuamos atendendo pacientes com transtorno mental. Na pesquisa, se não me engano, fechamos o N em 60, 67 e desses 67, 40% foram para sedação, tá? Porque se encontravam, todos esses tinham um péssimo estado de saúde bucal. Muitos nunca tinham ido ao dentista, Outros há 10 anos eles não iam ao dentista. Então, uma condição bucal muito ruim. Mas a gente já está agora recebendo o retorno desses pacientes. E não estamos encaminhando para anestesia geral. A gente está fazendo a profilaxia, a aplicação de flúor, a raspagem, a limpeza como prevenção. E aí é que está a questão, fica mais barato você prevenir, é melhor para o paciente, é mais barato para o Estado, desonera a máquina. Com certeza. E é o ideal. Mas para chegar nesse ponto de você apenas atender preventivamente, a gente ainda precisa correr muito no atraso, para tirar o atraso. Com certeza. Mas aí você estava falando da participação do psicanalista que fez a ponte. Que fez essa ponte e também acompanhar os pacientes em momentos de descompensação. Sim. E orientá-los e às vezes até convencer aquela família que dá suporte do quão importante é ela ter cuidado com a saúde geral daquele indivíduo e dentro da saúde geral, a saúde bucal é um dos componentes importantes. Então, ela teve muito essa... E também de preparo do dentista. Porque, às vezes, o dentista ficava um pouco perdido. Ele falava assim, olha, esse paciente diz que tem esquizofrenia. Ele está em crise? Não está? Então, o dentista não é treinado para isso. O psicanalista, o psicólogo conseguiam
olha, não, esse paciente está bem, vamos intervir agora, ou olha, ele está totalmente fora, vamos esperar um pouquinho, está delirando, vamos entrar no delírio para você conseguir atender. Então, delírio era um termo muito usado por elas. Então, até para aprender o jargão da área, né? Eu acho que foi muito importante essa colaboração. Um aprendizado único, né? Único e mútuo, muito legal. Muito interessante. Marina, quais seriam os principais resultados da pesquisa? Bom, o primeiro resultado foi que nosso sistema de saúde odontológica para pessoas com necessidades especiais, para essa pesquisa em especial, pacientes com grave sofrimento psíquico, ela não está preparada, seja do ponto de vista de infraestrutura, seja do ponto de vista de formação pessoal. O dentista é ótimo, ele faz tratamentos maravilhosos, alta tecnologia. A técnica perfeita. Não é esse o problema. Temos material, mas eu tenho que ter a formação. Eu tenho que ter aquele dentista seguro para atender um paciente doente, não só o paciente saudável. E é nisso uma das frentes que o CAP, na Faculdade de Odontologia, age, na multiplicação de ideias, formação de profissionais. E a segunda grande conclusão do estudo, que já pode ser subdividida, diz mais respeito à própria saúde bucal do indivíduo, as manifestações principais que a gente encontrou, secura de boca, lesões periodontais, uma tendência enorme desse grupo a ter periodontopatia, muito baixa taxa de complicação durante o procedimento, complicações que eu digo de o paciente surtar ou o paciente ter um desequilíbrio da sua homeostase, ter uma hipertensão, enfim, pouquíssimas complicações e até uma aderência. Interessante isso, né? E uma aderência muito boa do paciente. Que é o que a gente não imagina, né? A gente não imagina uma resposta, a gente às vezes subjuga o quão de realidade aquele paciente está absorvendo e a gente teve respostas bárbaras, como a gente atendeu um paciente que já tinha tentado suicídio 24 vezes. Olha só. E ele chegou com a boca muito machucada, porque da última tentativa ele caiu de rosto no chão, abalou todos os dentes. Não perdeu os dentes, mas eles ficaram totalmente com uma grande mobilidade. Nós fizemos uma contenção, ele conseguiu preservar os dentes, arrumamos todos aqueles dentes, estavam todos fraturados. Ele melhorou do ponto de vista psicológico muito, passou a aderir ao tratamento psicológico, psiquiátrico. Então, houve uma melhoria na qualidade de vida daquele paciente, pelo menos no momento que nós o acompanhamos. Então, se a gente conseguiu isso, eu já acredito a manutenção da saúde bucal um componente importante para a preservação da saúde psíquica, para a contribuição de uma melhora de saúde mental e comportamental desse paciente. Eu acho muito bacana isso, porque é um papel da universidade mesmo. Sim. Criar novas políticas públicas. Eu acho que há uma lacuna no SUS, né, para o atendimento odontológico das pessoas com transtorno de saúde mental. Elas precisam ser incluídas não apenas incluídas socialmente, mas incluídas em todos os aspectos da saúde e a saúde odontológica bucal é muito importante. E eu acho assim, já existem os CAPs, né, que são centros. Seria muito, eu não sei se politicamente correto eu falar isso, mas seria muito simples montar. Alguns CAPs têm, eu conheço um CAPs que tem tratamento odontológico, mas se você monta um ambulatório, você equipa para sedação profunda, para os casos que forem necessários, você dá conta de uma demanda enorme de pacientes de uma forma muito simples. Então, você descentraliza, você desonera, você não precisa mandar aquele paciente para um hospital, ocupar um centro cirúrgico, ocupar um leito, que é absurdo. Conta para mim, Marina, foi possível fazer uma quantificação desses custos, a quantificação que eu tenho foi de quanto a FAPESP, o quanto nós gastamos para montar o centro cirúrgico, foi R$167 mil. Material de consumo durante essa pesquisa, em termos de material odontológico e tudo mais, não chegou a R$7 mil. Mas o mais oneroso desse projeto foi montar comprar o carrinho de anestesia, o desfibrilador, as coisas que eu tenho que ter no centro cirúrgico para garantir o trabalho seguro do anestesista. O anestesista, ele vai lá, vai sedar o paciente, mas ele tem que ter à mão tudo, porque se aquilo complica, se o paciente entra numa depressão respiratória maior, ele tem que ter tudo à mão para entubar, para cardioverter, enfim, ele tem que ter os equipamentos que ele precisa de ressuscitação.
Então não é uma coisa tão barata. Não é tão assim. barata, não é tão barata. Você tem que montar, mas eu não acho tão caro. Não, se a gente pensar em outros... pensar no direito do cidadão Não, e eu acho que sim. de ter uma saúde bucal ok. Por que eu precisei montar isso? Eu precisei montar porque eu estou numa faculdade de odontologia, eu não estou dentro do hospital. Nós usamos o hospital universitário para casos onde eles são referidos para anestesia geral. Fazemos cerca de 3 ou 4 pacientes por mês. Tem um fluxo muito legal. Mas se você está num centro de saúde, que você já tem um centro cirúrgico, você nem precisa montar nada. Você só coloca em prática a questão do atendimento e, nos que forem necessários, a sedação. Não tem muito mistério, é muito simples, falta só organizar. A gente já tem todas as pecinhas. Eu acho que é só colocá-las em ordem. O importante da sua pesquisa é que criou um modelo de atendimento. Sim, acho inclusive o modelo inclui um formulário de encaminhamento que dá um respaldo para o dentista, um encaminhamento do paciente. Ou seja, que remédios ele está tomando, que doença ele tem, quais os sintomas, quais são os gatilhos, o que desestabiliza. Então, você tem uma lista de informações que são úteis, que dão um certo respaldo para o início daquele atendimento. Marina, a conversa está ótima, mas a gente vai ter que ir encerrando, né? Aí eu queria que você falasse assim, desse algumas recomendações para, acho que você já falou um pouco, mas assim, um resumo, quais são as recomendações que a pesquisa traz para o atendimento à saúde bucal desses pacientes, das pessoas com transtorno de saúde mental? Eu acho que a pesquisa mostra principalmente que nós temos que investir um pouco mais na educação do cirurgião dentista, daquele cirurgião dentista que está disposto a atender um paciente com uma doença sistêmica complexa, mas que é possível esse atendimento, ele tem que ser um pouco desmistificado. E eu acho que deve haver também um pouco mais de interação entre as profissões, entre os médicos, os psicólogos, os dentistas, até mesmo para esses estarem sabendo do trabalho dos outros e poderem se referir, se autorreferir, trocar pacientes, trocar informações. Correto, trabalho em equipe, acho que isso é fundamental, quem vai ganhar é o paciente. Com certeza. E para o nosso trabalhador de saúde que está assistindo a gente, que que é um cuidador de pessoas com transtorno de saúde mental, né? Temos o pessoal lá do CAPES deve estar assistindo também a gente. Não, o que é que você diria? Eu acho assim, eles fazem um trabalho extremamente importante, né? Que é o dia a dia daqueles pacientes. E eles, eu acho que a resposta até que a gente teve foi muito bacana, porque eles perceberam, falaram, nossa, é mesmo importante e aderiram a essa filosofia muito facilmente. Então, acho que assim, não é um sacrifício para eles prestarem atenção na saúde bucal. Só precisa ser despertado. Só precisa ser despertado, exatamente. Para essa questão, né? Que a pessoa com transtorno de saúde também mental... tem boca. Também tem boca. Isso é importante. Estamos chegando ao fim do programa Insight, né? Hoje recebemos aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a professora Marina Galottini. Marina Galottini é professora da Patologia Bucal, da disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e coordenadora do CAP, Centro de Atendimento a Pacientes Especiais. O CAP está localizado aonde? Dentro da Faculdade de Odontologia, no campus Butantã. O nosso site é www.cap.fo.usp.br. Lembrando que o relatório final da pesquisa da Marina vai estar na Biblioteca Virtual de Saúde, que é a BVS do município. O site é bvs.saude.prefeitura.sp.gov.br. A Marina, a gente está encerrando agora o programa, a Marina falou sobre a pesquisa que ela coordenou. Desenvolvimento de sistemas e serviços de saúde odontológica em interface com saúde mental, que foi uma parceria da Faculdade de Odontologia, da Oficina de Psicanálise Lacaniana e CAPES Butantã. Tem mais algum agradecimento que você gostaria de fazer? Gostaria só de agradecer a todos os que integraram o grupo de pesquisadores, tanto os monitores, como a doutora Ida, a doutora Ianina, a doutora Suzana. Foi muito agradável trabalhar com todas elas e foi muito gratificante. Ficamos muito contentes. Espero que outros projetos de política pública possam ser úteis para a população. Estamos ansiosos que isso aconteça. Né? Bom,
Estamos encerrando agora o programa Insight, gerando novos conhecimentos. Eu sou o Luiz Gracindo e o nosso programa vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, pelo canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Muito obrigado e lembrando sempre que essa TV é feita por você e para você.